quando a gente diz que falar que a esperança é Lula, nós precisamos lembrar que ele e seu governo saquearam esse país, quebraram empresas e deixaram o Brasil quebrado. Ele é um ladrão condenado. Não foi inocentado, pelo contrário, foi condenado por mais de uma dezena de juízes em 3 instâncias. O STF não fez uma gambiarra jurídica e mudou o processo de região, ele não analisou e descartou centenas de provas contundentes apresentadas. Está tudo lá. O processo ele caducou e aí o cara se sai como mártir da história aí, né? Agora, comparar Brasil e Argentina, que é o mesmo modelo adotado por Lula e pela esquerda aqui no Brasil. A inflação ao consumidor na Argentina acima de 52% em 12 meses. Inflação mais alta que na Venezuela. Na Argentina, 4 em cada 10 pessoas são pobres. 1 a cada 10 vive na miséria, tá? E aí isso é governo, isso é o reflexo desse governo que muitas pessoas ainda insistem em defender por ignorância ou porque você está ganhando alguma coisa com isso. A esquerda não sabe trabalhar sem dinheiro, não trabalha sem desvios. Uma das poucas oportunidades que a esquerda teve de lidar com o dinheiro público durante a pandemia, eles roubaram o dinheiro, que foi no consórcio Nordeste. Roubaram. A CPI do Senado investigou isso? Não, porque tudo é Bolsonaro, 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 né? Mas eles roubaram o dinheiro. O consórcio Nordeste, liderado por governadores e outras lideranças da esquerda, amigos desse 9 dedos aí que vocês insistem, que pessoas insistem em defender por ignorância, mais uma vez, pagaram 48 milhões de reais para uma empresa desconhecida que trabalha com produtos à base de maconha para fornecer 300 respiradores. Esses respiradores nunca foram entregues e os 48 milhões de reais desapareceram. Aí você tem uma senadora que é, por acaso, candidata à presidência, falando que não é porque eles roubaram que isso tem que ser investigado na CPI. Teve essa fala, gente, teve essa fala. Esse é o modus operandi do Lula, dos seus apoiadores de esquerda. Imagina se eles estivessem no poder nessa pandemia. Imagina se fosse o professor Haddad que tivesse. Nós estaríamos passando fome e comendo cachorro, igual acontece na Venezuela. O quanto não teriam saqueado esse país. Agora, um outro ponto que foi abordado no vídeo sobre a vacinação. Vamos lá. A vacinação no mundo começou em dezembro de 2020. No Brasil, iniciou um mês depois. Nos países que começaram antes, é importante dizer que lá eles fabricam as vacinas. Aqui nós não fabricávamos vacina na época, tá? É mentira quando dizem que o governo poderia ter comprado as vacinas meses antes. Não poderia. A Anvisa não havia autorizado nenhuma vacina. Imagina se o governo compra milhões de doses sem autorização da Anvisa e, por algum motivo, ela não aprova. Isso seria um crime do governo, tá? Um crime que o governo comprou e começou a aplicar. Tão logo que a vacina, a Anvisa, ela aprovou a vacina, o que aconteceu? O governo comprou e começou a aplicar. Ponto final. Com doses para todos os brasileiros. Não é uma só, não. O Ministério da Saúde falou que tem que aplicar uma dose, aplicou. Aplicou 2 doses, aplicou 3. Tem que dar a 4ª dose dessa vacina. Tem vacina para todo mundo aí, tá? Então, o Brasil ele é um dos países emergentes que vacinou do que muitos países ditos de primeiro mundo no mundo. Nós temos vacina de sobra no Brasil e o governo federal foi o único a comprar e a distribuir vacinas, inclusive vacinas para as crianças aí, na qual a postura da Ellen, eu sou veementemente contra essa questão das vacinas para crianças, ela estando em fase de testes, mas eu também acredito que cada pai saiba aí o que é melhor para o seu filho. Ponto. O presidente, ele nunca foi contra a vacinação, ele sempre foi contra a obrigatoriedade de se vacinar, uma vez que as vacinas estão em fase de testes até hoje, tá? O governo Bolsonaro também sempre defendeu a liberdade das pessoas, tanto para se vacinar quanto para trabalhar. Os brasileiros não são pessoas ricas, a gente não tem gordura para queimar, que pode se dar ao luxo de ficar 2 anos dentro de casa sem trabalhar. Às vezes essa esquerda do iPhone aí, às vezes eles querem isso, né? Agora, nós brasileiros, nós precisamos lutar todos os dias para levar o pão para a nossa casa, precisamos trabalhar.
A gente precisa disso, a gente não tem reserva, gordura para secar, não. E o Bolsonaro luta e lutou por isso. Ele sempre lutou, essa sempre foi a fala dele, tá? E lutou também que nós estamos em uma guerra, então você tem que utilizar todos os recursos responsáveis. Se você quer tomar azitromicina, ivermectina e tudo mais que tiver disponível no mercado, hidroxicloroquina, você toma, porque você está numa guerra, você não sabe com o que você está lidando. E foi isso que ele incentivou as pessoas a fazerem. Você é livre, então você decida sobre a sua própria vida. E não é o governo que vai decidir por ela, tá? Grande parte dos governadores e prefeitos passaram a perseguir, espancar, prender e lacrar comércio das pessoas. Proibiram as pessoas de trabalhar. Cadê o Ministério Público para trabalhar contra essa barbaridade aqui? Isso aqui é uma barbaridade. Né? Proibiram, então, as pessoas de trabalhar, de sustentar, queriam um caos no país, queria que esse país virasse uma zona de guerra. Nunca foi pela saúde, sempre foi pelo controle. E isso, a mídia tradicional fez questão de mostrar todos os dias, mostrando, morreram tantas pessoas hoje, parecia um necrotério ali. Você não tinha mais notícias, você tinha um necrotério, notícias das mortes. Né? Ele foi para tirar a sua liberdade, para criar um caos no país, com a intenção clara de culpar o governo federal. No começo eram fique em casa. Agora, nossa, a economia, como pode? O arroz esse preço, a gasolina esse preço. Olha o que vocês estavam defendendo no começo da pandemia. Essa conta chega, gente. É matemática simples e básica. Mas o povo viu, começou a ver isso daí e entendeu. E hoje nós vemos que o Bolsonaro ele é o único político que sai às ruas e é recebido por milhões de apoiadores. E eu desafio qualquer um outro político aí a sair e ter o apoio popular que esse cara tem. Tá? Enquanto a oposição mandava as pessoas com Covid ficarem em casa e só procurassem atendimento médico quando estivessem com falta de ar, o presidente Bolsonaro falava para as pessoas procurarem o médico o mais depressa possível, tentassem de todas as formas evitar o agravamento da doença. Hoje, vemos mais uma vez que ele estava certo. Então, você que está defendendo aí, tire o título e depois você tire o Bolsonaro, você presta atenção que país que você quer para você. Se você quer um país ruim, vai viver na Argentina, que lá eles não deram vacina sobrando para as pessoas, não. Deram uma dose da vacina ruim lá da Rússia, da Sputnik, e uma dose, acho que do Coronavac, se você quisesse. Era isso que tinha naquele país socialista lá. Se você quer piorar a sua vida, se você é esquerdista e quer piorar a sua vida, piora só a sua. E aí você muda para Venezuela, muda para Cuba, muda para a China, muda para a Argentina. Mas você não piora a vida dos brasileiros, não, se você não sabe o que você é, se você é um alienado que só fica reproduzindo o que você assiste na grande mídia. Então, tire o título, sim, e vota com consciência.